Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Waldir Raupp. Nós vamos falar aqui de dois temas significativos, principalmente para quem trabalha e se estabelece na zona rural, né, senador? Primeiro, questão de titularidade, regularização de titularidade de terras. É um assunto que vinha sido debatido aqui na casa há algum tempo, que foi dirimido a partir da aprovação de uma medida provisória, e agora nós conversamos com o senador Waldir Raupp já sobre a consequência, o resultado dessa ação para pacificar questões de regularização de terras, né? Titularidade, não é isso, senador? Verdade, tá. Nessa semana mesmo nós vamos estar entregando em 9 estados brasileiros, inclusive com a presença do presidente Temer no estado do Pará. Eu vou estar em Rondônia com o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra, entregando só em Rondônia 1.300 títulos de propriedade. Mas lá, no final do ano passado, nós já entregamos uma remessa de mais de 1.000. Mas no total, são em torno de 60 mil. Mas com essa nova regulação agora da MP 759, isso vai permitir titularizar mais de 700 mil propriedades no Brasil. Só em Rondônia tem em torno de 60 mil ainda para ser regularizado. Nossa. Terras que o INCRA foi entregando, que foram ocupando, já estão lá há 20, 30, 40 anos, e não tinha, por falta dessa regulação, desse marco regulatório, não tinha como o INCRA e o Terra Legal fazer as documentações. Quais são as consequências a partir daí? Facilita em financiamento para quem trabalha a terra? Facilita de alguma forma a preservação de meio ambiente e fiscalização? O que muda a partir daí? Facilita tudo. Você pode fazer o cadastro ambiental rural, você pode fazer um financiamento, pode tirar o CCIR, que é o cadastro de regularidade rural. Tudo isso facilita com a documentação. Quando a pessoa tem uma posse de terra, até a valorização, ela não vale. Se você quiser vender uma posse de terra para alguém, fazer um negócio, uma troca, uma venda, não tem o mesmo valor, se não tiver o documento. Quando você pega a escritura, você não imagina o valor, né, que é uma escritura pública. Você pegar uma escritura, seja de um lote rural ou de um lote urbano, a pessoa pegar a escritura pública na mão. Naquele momento, a propriedade passou, acho que até dobrar, em alguns casos até dobrar de valor. Sem falar na questão do financiamento no banco, da segurança jurídica, ninguém mais pode atropelá-lo, ninguém mais pode tirá-lo de cima. Então é uma coisa que as pessoas esperam assim, com muita ansiedade, é a regularização, o título da propriedade. Legitima a posse, né, senador? E dá uma coisa que o país muitas vezes sente falta, que é a questão da segurança jurídica, né? Nós temos em muitas áreas, né, esse problema da segurança jurídica, tanto na área urbana quanto na área rural, na questão do florestal, meio ambiente. Tudo isso acaba complicando quando a pessoa não tem o documento. Com o documento resolve tudo. É a mesma uma pessoa que viaja para o exterior, né, às vezes sem documento, sem passaporte, clandestino, ele está sujeito a qualquer momento ser despejado, qualquer momento ser deportado. E assim a pessoa sem documento da propriedade também, não é diferente, né? De repente aparece alguém e diz, isso aqui é meu, eu tinha posse no passado e tal. Então acaba muitos conflitos de terra. Esses movimentos sociais que tem hoje, muito radicais às vezes, não é MST nem tão radical, mas tem outros movimentos mais radicais, é porque o INCRA, né, e hoje o Terra Legal, que é um instrumento novo, que é um órgão novo, não tiveram velocidade para fazer esse trabalho, de fazer assentamentos, de fazer a documentação, né? Muitas pessoas ocuparam grandes áreas de terra e não tem documento, aí vem os conflitos. Então quem tem uma grande propriedade, até um mecanismo também que essa nova medida ela trouxe, é a possibilidade de negociar. Você tem 5.000 hectares de terra ocupado, você dá 3.000, 2.500 para a reforma agrária, e o Terra Legal e o INCRA documentam aquela outra parte. É uma espécie de negócio, porque ninguém pode também ter 5, 10, 20 mil hectares de terra sem pagar nada e apenas ocupando quando muitos precisam de um pequeno pedaço de terra de 20 hectares, 50 hectares e não tem. Então hoje está possibilitando também fazer essa negociação no campo, isso pacifica. Isso realmente é uma segurança jurídica que está dando para o produtor rural. Senador, para o produtor rural também teve uma decisão recente do STF que também faz diferença, né? Porque essa questão da segurança jurídica, critérios para ocupação de áreas rurais e manutenção de áreas de preservação, as APAs, né? Esses critérios oscilaram na linha do tempo. E conforme o momento em que uma pessoa investiu e se estabeleceu numa terra, ela obedeceu parâmetros diferentes. Isso gerou complicações legais. Essa é a importância do STF
tratar dessa questão, como é que isso reverbera? O novo Código Florestal, que nós aprovamos há alguns anos aqui no Congresso, ele trouxe essa segurança. E aí algumas organizações não governamentais, ambientalistas, entraram com ações direta de inconstitucionalidade no Supremo. E o Supremo julgou. Foi um sufoco danado, porque chegou a estar empatado de 5-5. E o voto de desempate foi do ministro mais antigo da Corte, que é o Celso de Mello, e ele trouxe um voto a favor do novo Código Florestal. Então foi um alívio para nós, eu que sou da frente parlamentar da agropecuária, nossa presidente é a Tereza Cristina, antes era o Nilson Mourão lá do Mato Grosso, e que nós ficamos assim muito, muito preocupados mesmo nos últimos dias, na hora que estava sendo votado. Porque se o Celso de Mello dá um voto contrário, caía tudo por terra, esse marco regulatório da área florestal, do novo Código Florestal, e seria uma catástrofe, seria um caos para o país. Depois de tanta luta, tanto trabalho, foram muitas leis aprovando no meio do caminho, por exemplo, na época do Fernando Henrique, foi aprovado chamado da medida provisória 2066, se não me falha a memória, 2080, acho que é 2080. E trouxe uma insegurança porque alguns produtores desmataram 50%, que a lei permitia quando pegou a propriedade, e aquela medida veio dizendo que era só 20%, que tinha que preservar 80% e usar só 20%. Então, esse novo Código Florestal veio corrigir até isso. Que a regra do jogo mudar no meio do Mudava jogo, no meio do né? caminho. Fazia 60 anos que não se fazia uma reforma profunda. Isso começou em Santa Catarina, com o Estado, o Luiz Henrique, quando governador, nosso querido saudoso Luiz Henrique da Silveira, esteve com a gente aqui no Senado, foi governador por 2 mandatos em Santa Catarina, e prefeito de Joinville. Ele fez um Código Florestal muito bom. Trabalharam anos e anos para fazer no Estado de Santa Catarina um modelo, espécie de um piloto de um Código Florestal no Estado. E aí foi pegado esse modelo, ele até ajudou a relatar aqui, o Luiz Henrique, o Jorge Viana, e todos nós ajudando com emendas, com uma coisa com outra, e saiu um Código Florestal a contento para a população rural do nosso país. Rural e urbana, porque o Código trata... Tanto para quem produz, exatamente. Tanto na área urbana quanto na área rural. Quanto para todos nós que nos interessamos pela preservação do meio ambiente, né, senador? Senador, a sua agenda é tão corrida, é tão difícil ter o senhor aqui no estúdio, e eu queria aproveitar ainda a sua presença para trazer mais um assunto que muitas vezes que nos encontramos essa semana e convidava o senhor para gravar, a gente pensou em falar sobre segurança pública, né? O senhor gostaria de comentar esse movimento que o senador Eunício anunciou desde o começo dos trabalhos desse ano, o foco na segurança, o empenho do Congresso como um todo, a questão da crise da segurança pública no país? Esse era o momento certo, quer dizer, certo, talvez até passando da hora, do Congresso Nacional, do próprio governo federal, os estados também, que tem poder de segurança também nos estados, trabalhar pesado, né, porque ninguém aguentava mais, né? A violência estava aumentando, e eu refuto isso ao tráfico de droga. Nós precisamos, além de fazer a intervenção no Rio de Janeiro, acho que naquele momento tinha que fazer, não tinha mais jeito, a Secretaria de Segurança Pública do Rio não dava mais conta de combater a violência no Rio, então as Forças Armadas entraram nesse decreto do Presidente da República, mas não vai resolver todo o problema. Ali é um paliativo. Se não conter o contrabando de armas e de droga, porque 80% dos nossos presídios estão abarrotados e dos crimes, da violência que acontece, das mortes que acontecem nos grandes centros, é fruto do tráfico de droga. Nem sempre é o traficante, mas é o usuário de droga, né, aliciado pelos traficantes, que acaba vendendo tudo que tem em casa, quando não tem mais ele vai para a rua furtar, ele vai para a rua cometer crimes para poder sustentar o vício. Está comprovado que em torno de 80% no país está relacionado de alguma forma ao tráfico de droga e ao contrabando de armas. Então, que as Forças Armadas possam, num caso extremo deste do Rio de Janeiro, fazer uma intervenção, mas que possam também proteger as nossas fronteiras. Eu até fiz pronunciamento nesse sentido, pedindo ao Presidente da República que coloque também as Forças Armadas, que nós não temos nenhuma guerra iminente, nenhuma ameaça de guerra no nosso continente. Então, eu acho que usar a força que nós temos da Marinha, da Aeronáutica, do Exército, para combater o contrabando de drogas e de armas nas nossas fronteiras, por terra, por água, por ar, por onde for necessário, para poder diminuir essa questão da violência no nosso país. Senador, agradeço a presença aqui no nosso programa. Até uma próxima, se Deus quiser. Isso aí, agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento, você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/tv. Até a próxima.